uma das primeiras ações, eu até vou fazer um breve relato. Desde 1969 que a gente procura desenvolver uma atividade no mercado de valores. Naquela ocasião, logo que se iniciou o pregão viva voz, lá no pátio do colégio, nós tínhamos uma quantidade muito pequena de ações, uma quantidade ínfima, né? Nós tínhamos algumas empresas do setor de energia elétrica, que era a Companhia Paulista de Força e Luz, a Light, a CESP, a Força e Luz Cataguases Leopoldina. Tínhamos algumas empresas como Aços Vilares, Indústrias Vilares, Maná, enfim, tinha uma série de empresas que não existia um elenco de papéis, muito embora já existisse Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Belgo Mineiro, enfim, uma série de papéis, não é isso? E naquela ocasião, ainda nós não havíamos interpretado que o mercado de valores ele poderia nos proporcionar uma renda mensal capaz de nos dar um padrão de vida que a gente sempre desejou. Por volta de 1972, 1973, antes disso, a gente comprava, vendia, está entendendo? Tinha essa matriz de investimento. Comprava, tinha um lucro, vendia. Então, eu fui concluindo que esse não era o melhor procedimento. Então, em 1972, quando ainda existiam inúmeros fundos de previdência privada, tais como GBOX, Montefiore da Família Militar, Pereira Barreto, Providência, enfim, inúmeros fundos. Eu cheguei numa conclusão que comprar uma previdência privada talvez não pudesse ser o melhor procedimento. Então, o que eu fiz? Eu tentei montar um projeto, um programa que me proporcionasse, dentro da estratégia de uma previdência, ou seja, aplicar sistematicamente, não é isso? E tentar um resultado extraordinário, ou bom que fosse. Eu realizei um ensaio, peguei 10, foi um ensaio teórico, evidentemente, mas eu peguei 10 funcionários, fiz com que eles aplicassem aquilo que era do INSS durante 30 anos, cheguei na conclusão que o pecúlio que eles chegariam a formatar não dava para sustentar 2 anos. Isso ainda se agravou um pouco mais. Por quê? Porque eu interpretava que a Previdência nada mais era que uma provedora de recursos para fazer com que o indivíduo tivesse o mínimo para a sua sobrevivência. Aliado a esse problema negativo, que a Previdência não estava estruturada para prosseguir, além de 2 anos e meio naquela ocasião, eu verifiquei o seguinte: o cidadão que se aposentava como funcionário público, na verdade ele deixava de trabalhar como funcionário público, ele ia ganhar o mesmo salário que se ele estivesse trabalhando. Então, eu percebi uma coisa interessante. A Previdência, ela não ostentava só o caráter de provedora, ela ostentava também o caráter de empregadora. Está correto? Então, eu me animei ainda mais a tentar fazer alguma coisa que pudesse ser diferente disso. Eu tentei alguns investimentos. Naquela época nós tínhamos letra de câmbio, enfim, e algumas aplicações. E eu cheguei numa conclusão interessante. Quem é que tinha, ou quem reunia condições de se aposentar em caráter assim sustentado? Eram os proprietários de empresas, tá certo? Os donos, os controladores, assim como a estrutura Klabin, a estrutura Suzano, enfim, uma série deles, né? Então eu resolvi fazer o seguinte: eu me apaixonei pela tese de também ser como eles, só não querendo ser o dono, e ser um pequeno dono,
certo? Fazer parte daquilo, né? Fazer parte daquilo, não cultuando a questão de eu ser um acionista minoritário, e sim um pequeno dono. Porque o acionista minoritário, ele corre até o risco de vender as ações. E o pequeno dono, se ele parafrasear o dono, ele não vende as ações. Então eu comecei a constituir uma carteira, que eu chamei uma carteira que ia me proporcionar uma renda mensal compatível com as minhas aspirações futuras. E foi aí. Então, uma das primeiras, não me lembro agora, mas eu acho que foi a primeira empresa, a primeira ação que eu comprei foi de uma empresa chamada Anderson Clayton. Anderson Clayton. A Anderson Clayton era uma empresa de capital estrangeiro que produzia margarina, Claybon, uma série de produtos da área de alimentação. Foi o papel que mais me encantou. Tanto é fato que quando eu fiz um trabalho de 30 anos, o trabalho recaiu sobre a empresa Anderson Clayton. Eu realizei um trabalho procurando desenvolver um projeto onde o cidadão ia comprar 1.000 ações por mês até ele atingir um determinado parâmetro em 30 anos, né? Era um projeto ambicioso, eu também considerei isso. Mas, de qualquer maneira, alguém tinha que começar a fazer alguma coisa diferente, tá certo? E foi o que eu fiz. Eu levei esse trabalho, né, para um cidadão que era o vice-presidente da Anderson Clayton. O nome dele era Dr. Guilherme de Jesus Falavina. E ele me disse o seguinte: Sr. Márcio, olha, esse trabalho seu é um trabalho maravilhoso, um trabalho de fôlego, um trabalho que eu nunca vi, muito bem estruturado, mas acontece que o senhor não vai conseguir comprar ações da Anderson Clayton durante 30 anos. Eu perguntei por quê. Ele falou: o senhor sabe quem é o dono da Anderson Clayton? Eu falei: não. Os controladores da Anderson Clayton são duas velhinhas de 80 anos, ele me disse. E eu não sei quanto tempo elas vão resistir para vender a empresa. Realmente, ele estava com razão. Um tempo depois, as indústrias Gessilever, né, que foi a Unilever, acabou comprando a Anderson Clayton.